desenho. Ou seja, desenhar também eu já tentava desenhar, fazia, mas o primeiro desenho que me satisfez, o primeiro desenho que eu achei que estava à altura dos desenhos que minha mãe fazia, dos desenhos que eu tinha como referência. Aí, e como eu era muito, quer dizer, religioso eu sou até hoje, eu era muito católico, morava em frente a uma igreja, então eu só desenhava São Francisco. E era um dos padres franciscanos lá. Bom, eu também, como eu frequentava a igreja todo dia, andava com os padres, eu era coroinha, a gente um dia foi para Araçoiaba e passou numa loja que tinha na Rua da Penha, ali onde hoje é o Ikeda, tinha uma loja de um pintor chamado Ludovico Proasca. E era uma loja que vendia material artístico, que fazia molduras e que tinha muitos quadros. E eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto uma pintura na vida. Quando eu vi aquilo, eu achei que era uma coisa do outro mundo. Como é que alguém podia fazer aquilo, né? Como é que alguém podia pintar daquele jeito? Eu fiquei pensando e no ano seguinte eu fui para o seminário, que eu queria ser frei. Então, no dia que eu fui para o seminário, eu fui à tarde, na manhã, eu saí de casa e fui até essa loja. Acho que congelou a imagem do Pedro. Está conseguindo ouvir? Agora sim, Pedro, tinha congelado a sua imagem. Parou. Você sabe parou aonde? Quando você falou que, quando de repente você pensou que Oi, Pedro, voltou? Oi, voltou? Voltou, tá cortando bastante. Volte naquele momento que você fala que depois que você viu pela primeira vez uma pintura, você também Ah, começar a estudar aí, no seminário. o ano seguinte eu ia para o dinheiro. E no dia que eu fui para o seminário, ia à tarde para o seminário, de manhã, eu fui até essa loja de tinta e comprei uma maleta com tintas, eu me lembro até hoje, isso custou 1.900 cruzeiros. Inclusive, teve que fazer uma diferença, porque a maleta completa custava 2.500 cruzeiros e eu tinha juntado só 1.900. E aí eu fui para o seminário. Parece que eu estava adivinhando. Eu encontrei no seminário o Frei Cirilo Antônio Lovato, que era um grande pintor. E aí ele começou a me orientar. E daí saiu o meu primeiro trabalho. Pedi para a Jéssica mostrar se ela pode. Desculpa, Pedro, a Jéssica está entrando, ela já vai começar a colocar. Acabou a energia na casa dela e voltou agora. Ela caiu, mas ela já entrou. Tá pronta já, Jéssica? Desculpa pelo problema técnico, Pedro. Paciência, isso acontece. Algumas pessoas estão escrevendo para mim também que não estou conseguindo. Jéssica, tá ok já?
Ô Pedro, vi que você colocou uma tela linda aí na frente. Ah, foi uma produção Está da na minha Rose. frente, desculpa, atrás de você, na minha frente. Está muito bonito esse trabalho, eu não conheço. Série novíssima, né? Saiu do forno agora. Isso aí é essa série, a série atual aí que eu estou fazendo, que vai ser mostrado algumas coisas aí no fim da nossa conversa. É. Então, eu estou desenvolvendo isso aí, que é Bonito. mergulhado no mundo da pintura lá. E logo depois de um ano eu saí de lá. Saí e vim para cá, continuei pintando, fui frequentar o conservatório. Lá tinha uma escola de pintura lá, que era do professor Flávio Galhardi, mas quem dava aula era a professora Marina. Aí eu fiz algumas coisas lá, mas não consegui, não me enquadrava muito dentro do sistema, mas era aquilo que eu tinha, né? Então eu resolvia ia ia fazendo o que dava para fazer, né? Até que eu me saí de lá, me livrei e comecei a pintar por conta própria e resolvi pintar umas cenas da cidade de Sorocaba, porque ainda tem a ideia do pintor, é aquele que sai na rua, ideia do pintor de costumes, ideia do pintor do dia a dia, né? Ideia do pintor que sai, que pega sua tela, seu cavalete e sai pintar. Eu pintei uns casarões históricos da cidade, pintei a estação ferroviária, pintei a Mosteiro de São Bento. Mosteiro São Bento, não, pintei o Não, plástica quando estava a véspera da demolição. O essa antigo está na nossa apresentação, essa imagem da está na apresentação. Tá. Sorocaba é uma cidade bem árida nesse momento, né, Pedro? Se tratando de arte. Sorocaba, nesse momento, bom, primeiro que eu estava desligado, eu era muito novo, né? Nessa época eu tinha 14 anos. E eu pintava esses camarões importantes, achando que isso aí ia transformar a pintura numa coisa importante, entendeu? Por É osmose. importante. A pintura da importância estava, a importância da pintura estava na importância do casarão. Mas aquilo que eu via, né? Aquilo que a informação que eu tinha era essa. E aí começa um movimento em Sorocaba, que aí foi o primeiro movimento que eu me lembro, né? Desde que eu nasci, que foi um movimento cultural que foi importante, que foi muito forte. Em 1966, o Jornal Cruzeiro do Sul fez uma exposição, chamou os artistas da cidade para fazer uma grande exposição. Essa exposição foi lá no Círculo Italiano. E eu participei dessa exposição com as minhas obras que mostravam os prédios de Sorocaba. E aí aquilo fez sucesso, porque as pessoas apresentavam outras coisas, né? Apresentavam outras pinturas. E eu estava apresentando uma coisa que era de Sorocaba, então as pessoas olhando aquilo se reconheciam naquilo. E queriam conhecer quem é que tinha feito, não sei o quê, descobriram que era um menino de 15 anos. Aí aquilo acabou enchendo minha bola, né? E as pessoas que expuseram lá, juntou-se um grupo e fez-se um clube chamado Clube dos Amigos da Arte, do qual fazia parte toda a classe artística e pictórica de Sorocaba, toda a classe de pintores de Sorocaba. Entre eles,
o pai da Laura aqui, que está aí junto com a gente, né? O Mário Matos era um grande entusiasta e um grande pintor também. E ele animava todo mundo, mas tinha muita gente, muitos já faleceram. E esse foi um movimento que durou até 1970. Dessa fase, eu precisava ver se dava para começar a mostrar os quadros, Cris. Oi, você está ouvindo, Cris? Oi, Pedro. Pedro, Oi, a Jéssica continua com problema lá na casa dela. Eu tenho as imagens aqui, mas eu não sei compartilhar. Será que alguém aqui do grupo sabe me explicar como compartilha? Porque, de repente, eu faço pelo meu computador. Cris, Oi. você vem aqui, ó, share screen. Ok. Abre as imagens primeiro no seu computador. Aí você vem aqui, share screen, e você escolhe qual é a tela que você quer compartilhar, e a partir de então entra o PowerPoint do Pedro, e aí você vai só clicando para ir prosseguindo as telas. Tá, mas quando eu clico em share, eu não sei onde eu encontro. Ah, acho que é aqui. Ok. Tá? Achei. Perfeito. Entrou? aí começou. Entrou? Me ouvindo? Tá, sim. Então, Então, essa foi meu primeiro quadro, uma natureza morta pintada lá no seminário junto com o Frei Cirilo Antônio Lovato. E já dá para notar aí, né, uma certa gestualidade, uma certa tendência expressionista que eu acabei herdando do seminário, né? Não é porque é meu primeiro quadro, eu tenho interesse, eu gosto desse quadro, eu acho esse quadrinho interessante, mesmo porque quando eu fiz esse quadro eu tinha 11 anos de idade. Em seguida, como eu falei, outro quadro seguinte é esse quadro que está aí no canto, né? É o quadro do antigo Colégio Santa Escolástica. Isso era um prédio do século XVIII, meados do século XVIII. Ele já estava sendo demolido, ele ia começar a ser demolido. Se vê que ali naquela porta já arrancaram os pedaços da bandeira da porta ali, estavam começando a arrancar as portas. E eu fui lá e pintei isso, pintei essa construção, né? Pintei essa construção histórica, e hoje tem um prédio moderno lá, né? Esse quadro e outros que não estão mostrados aí, é que foram para essa exposição do Cruzeiro em 1966. E aí todo mundo gostou. E aí fundou-se o Clube dos Amigos da Arte. Se pulou um rápido, pode voltar. desculpa, Pedro. Desculpa, pessoal, a minha ignorância com esse assunto. Que vergonha. Espera aí, Pedro. Eu acho que a Jéssica conseguiu entrar aqui. Jéssica, você pode me socorrer, por gentileza? Oi, Cris. Passa para mim o host, por favor. Nós estamos na segunda imagem, tá, Jéssica? Tá, ok. Mil perdões, pessoal. Então, esse foi, então, voltando à história, né? Esse foi o quadro que foi para a exposição lá do Jornal Cruzeiro do Sul, isso em 1966. E aí, quando se formou o Clube dos Amigos da Arte, eu passei a frequentar e pintar junto com eles. E em 1967, um ano depois, eu já estava pintando a rua de trás de casa. Pode passar a próxima imagem? Era uma feira, um dia de chuva. Ainda tem aquele personagem ali à direita que fazia cover da Vanderleia. Ela está com uma blusa cacharel e uma calça. Isso é uma coisa bem de época, né? Bom, aí eu continuei pintando até que conheci o Toshi
e passei essa convivência com o pessoal do Clube dos Amigos da Arte e tal, e aí eu passei dessa fase para uma fase de abstração, que é o próximo quadro. Essa fase de abstração já é final dos anos 60, finalzinho, isso é 69, 70. Esses quadros já tinham uma certa tendência, ao mesmo tempo que é lírica, uma certa evocação a um certo misticismo, né? E esse quadro mesmo chama-se O Porão do Alquimista, quer dizer, eu tinha uma visão, eu sempre tive essa visão meio esotérica, meio mística, né? Então eu comecei a colocar isso na pintura. E aí foi quando eu ganhei o primeiro prêmio, ali foi quando eu ganhei o primeiro prêmio importante, que foi, aquele tempo, era o Salão Estímulo de Música e Artes Plásticas. Naquele ano, esse quadro foi o quadro que ganhou o prêmio. Ganhou o prêmio eu, o Toshi, e o Fábio Luz, ele ganhou o prêmio de musicista. Então, aí começou aquilo que podia se dizer uma carreira, né? Comecei a achar que eu tinha jeito para coisa e que eu poderia me dedicar a isso. Logo em seguida, já no meados dos anos 70, eu passo por uma outra fase, uma fase meio pop, que naquela época era o auge da ditadura, né? Então, era uma fase só de maçãs. Essas maçãs carregavam uma certa ironia, né, com relação aos acontecimentos. Então, era uma neutralidade, mas que mostrava uma certa beleza que era fake, né, que não existia. O Pedro, eu adoro Oi. a série, e você sabe, eu sempre comento com você, até uns anos atrás aí eu localizei uma dessas na prefeitura de Sorocaba, que eu nem sei aonde, que sala que ela está agora. A gente precisava até revisitar esse assunto e descobrir onde ela está. Nessa época, o que era a influência do pop no seu trabalho? Quais eram os artistas que te influenciaram? Nessa época, para mim, o artista que eu mais admirava da arte pop era o Lichtenstein. O Lichtenstein, o Andy Warhol. Uhum. Eu segui um caminho mais ou menos próprio, porque também eu fazia essa pintura realista, né? E não era tão existia uma certa tendência a um tipo de hiperrealismo aí também. Era pop e meio hiperrealista, né? É muito interessante isso. Assim, para quem não conhece profundamente o Pedro, né, conhece superficialmente, não tem muita amizade, eu gostaria de deixar registrado que o Pedro é um dos artistas que eu conheço com mais conhecimento de história da arte, mais do que todos os críticos com quem eu convivo, mais do que todos os curadores com quem eu convivo. O Pedro é um erudito, é uma pessoa que estuda muito, fala com muito conhecimento, e eu não conheço ninguém com a memória igual a do Pedro para falar de artista, obra e datas. É uma coisa impressionante, é uma enciclopédia ambulante de artes visuais na cabeça do Pedro. Você sabe que isso me encanta muito, né, Pedro? É sempre muito surpreendente. Obrigado, Cris. Mas esse quadro que você viu é um quadro que está na prefeitura, acho que estava no departamento de obras lá. Ele é um quadro que ganhou um prêmio no primeiro e único salão de artes plásticas que teve em Sorocaba. Que foi um salão... Um prêmio aquisição? Foi um prêmio aquisição, foi um salão, pelo menos de nível estadual ou nacional, porque junto, naquele ano, naquele salão, participou um cara também que ganhou um prêmio, chamava Carlos... Eu me esqueci, eu sei que o primeiro nome dele era Carlos. Era um artista que tinha ganho um prêmio na Bienal Nacional. Ele ganhou um prêmio aqui em Sorocaba, um prêmio aquisição também. E a gente não sabe onde foram parar essas obras, né? Eu sei que esse quadro meu, ele está na prefeitura, parece que estava no departamento de obras.
Talvez tenha sido lá que eu vi em algum momento, mas depois eu não vi mais. Uma coisa para se levantar, né? Porque às vezes a gente sabe que a prefeitura acaba não tendo um arquivo, né? Não tem um registro dessas obras. Agora com a nossa museóloga, com a Daniela, ela tem feito esse trabalho, esse levantamento, mas até a gente ter uma museóloga no município, nós não tínhamos essas informações. Então, podia levantar isso aí e levar o quadro para o museu, né? Que pelo menos lá já estaria. Eu adoraria. Então, bom, acontece que aí, quando tudo isso aconteceu, eu comecei a ganhar os prêmios aí e tal, eu falei, bom, acho que a minha carreira vai ser essa, porque eu tava fazendo científico e esse é outro quadro da série das maçãs desses anos 70. Eu estava fazendo científico e queria ser físico, mas depois eu comecei a descobrir que o que mais me empolgava eram as estruturas, a estrutura carbônica, eram os desenhos de linhas de força da física, da estática, da cinemática. O que mais me empolgava eram os desenhos, era essa série de estruturas, do que o objetivo daquilo em si. Então, quando eu terminei, era científico aquele tempo, quando eu cheguei no último ano científico, eu falei, eu vou fazer Belas Artes, que tem mais a ver comigo. E aí eu fui fazer a Faculdade de Belas Artes. Fiz a Faculdade de Belas Artes, e aí eu terminei, e aí quando estava aqui, recebo um telefonema, fui convidado para dar aula lá. Bom, aquilo para mim foi o máximo, né? Porque tinha acabado a faculdade, você vai procurar o que fazer, vai procurar emprego, recebe um convite desse, para mim foi muito, muito bom. Acontece o seguinte, eu comecei a dar aula e parei de pintar. Aí eu fiquei uns 5 anos sem pintar. Fazia uns desenhos, umas coisas, mas ficava só dando aula. E aí, o que eu vi era o seguinte, eu dava aula na Faculdade de Belas Artes, que era na Estação da Luz, e morava perto da Praça da República, ali na General Jardim, ali. Então, eu falo, bom, o meu trajeto é da boca do lixo à boca do luxo. E eu dou aula de uma pintura que nunca viveu essa realidade, de um universo pictórico que não tem nada a ver com essa realidade que eu caminho, que eu faço, que eu vivo. Eu comecei a pintar, voltei a pintar e pensei, qual é o sentido? Qual é o sentido dessa formação toda se a minha vida está deslocada disso? Então, eu comecei a pintar os personagens que eu encontrava pelo caminho na ida para as aulas, na volta das aulas, à noite. Que aí foi uma série da Boca do Lixo, que é o próximo quadro. Aí eu começo a descobrir um outro sentido da pintura, ou seja, o sentido da pintura é a própria pintura. O meu tema passou a ser a própria pintura. E o assunto era algo que para mim tinha valor de tinta. Ou seja, a necessidade de pintar desta forma, de uma forma meio primitiva, meio esculhambada, meio agressiva até, negando todo o refinamento técnico que eu aprendi e ensinava na Belas Artes, era essa necessidade de trabalhar desse jeito, ela aparecia através do tema daquele espaço que eu vivia. Então, para mim, o meu percurso da escola até em casa, de casa até a escola, tinha um valor de tinta, não o significado social daquilo, mas eram tintas que eu podia usar para poder me expressar. Pode passar o próximo, Jéssica? Essas são figuras
que eu via durante o trajeto. E a pintura, a referência pictórica que eu tinha não era a pintura do museu, mas para mim, o que me tocava para eu fazer. Era o sentido da pincelada, era o mesmo sentido daquele que eu me lembro até hoje, que eu olhava, ficava olhando aquelas placas de restaurante em que o sujeito escreve lá com giz, escreve com pó branco e pincel, escreve o prato do dia, hoje rabada com polenta, hoje peixada com peixe, com não sei o que, peixe com batata. E eu olhava aquela pincelada e falava, pô, eu quero uma pincelada dessa, quero uma pincelada viva, uma pincelada cuja marca, cuja tinta, cuja pincelada seja mais forte do que o que está sendo representado. E aí surgiu essa série da Boca do Lixo, que foi o que eu participei de vários salões com essa série, participei de praticamente todos os salões paulistas de arte contemporânea, eu participei com essa série aí. Essa é uma Vênus da Rua Mauá, aquelas lojas de quinta categoria, que expunham os manequins na frente com aquelas roupas da região, né? E aquilo, para mim, tinha um sentido forte, né? Aquilo era aquilo que eu estava vivendo mesmo. E, como eu falei, eu passei a perceber que o motivo de eu pintar, o meu tema é a tinta. Por quê? Às vezes eu tenho até converso com outras pessoas, tenho discussão. Por mais que eu pense, por mais que eu ache, o que tem de fato é uma superfície com tinta em cima. E é a tinta que vai dizer todo o meu sentimento, toda a minha vivência, tudo que eu falar sobre aquilo, ela se resume na colocação da tinta sobre a superfície. Então, eu passei a ver o mundo como se as coisas todas fossem tintas. Então, eu sempre ficava imaginando que cor será essa gritaria que eu estou vendo aqui no boteco. Como pintar esse desarranjo que eu vejo aqui na esquina? Que cor teria essa briga que eu estou assistindo aqui na esquina de casa? Pode passar o outro, por favor? Ô Pedro, Aí, essa série que você passou agora, eu acho estupenda essa série. Você sabe disso, né? Desde a época que elas estavam expostas lá no teatro, e eu falava, nossa, Pedro, não por estarem no teatro, mas elas não estavam bem cuidadas no teatro. Eu falava, você tem que tirar essas obras de lá. Essa série é fora do comum. E nós temos uma no acervo do Max dessa série que é incrível e a gente já expôs várias vezes e já deu várias possibilidades dentro do educativo para se trabalhar. E é uma série que eu gostaria muito de levantar recursos e comprar inteira para estar dentro do acervo do museu. Porque eu considero assim obras icônicas dentro da sua carreira. foi uma vivência muito intensa. Aqueles quadros surgiu de um nascer de sol da Rua Aurora, esse quadro do museu. Parece que o nome era Vênus da Rua Aurora ou Aurora. Acho que é Aurora o nome, o título. Aurora no sentido duplo, né? Tanto do nome da personagem como do nascer do sol, né? Que era o momento que eu ia para a aula, às 7 horas da manhã. E aí eu saí da Belas Artes, fiquei morando lá, continuei na Boca, e fiz uma exposição dessa exposição da série da Boca do Lixo, fiz uma grande exposição lá no TBC, no Teatro Brasileiro de Comédia. Foi muito boa. E aí eu recebi um convite para expor no Museu de Arte Contemporânea, de Goiânia. Só que tinha uma coisa, eu tinha que levar 30 quadros e esses quadros tinham que ter no mínimo 1,5 m, 2 metros cada um, e não tinha recurso nenhum, eles não davam nada, no seu espaço para você chegar lá e expor.
como é que eu ia fazer se eu não tinha dinheiro? Como é que eu ia fazer para pintar 30 telas? Pintar não era o problema. O problema era o transporte. Como é que ia transportar essas telas para lá? Se eu não tinha dinheiro para pagar o transporte, você sabe quanto se sabe que transporte é caro. Transporte de obra de arte, só a embalagem para isso já ia ficar uma fortuna. O que eu fiz? Eu pintei em tecido, de tal forma que eu pude levar enrolado isso aí no ônibus. Agora, para pintar em tecido, tinha que mudar tudo, tinha que mudar o processo. Eu pintei com têmpera de caseína. Por quê? Porque ela permite que você enrole e não vai craquelar. E aí eu fiz essa exposição lá, foi muito interessante. Aí abriu espaço para uma galeria, comecei a trabalhar com uma galeria de lá. E continuei trabalhando, né? Não tem esse trabalho, tem outros aí, né? Pode passar outros. Ah, isso foi uma série seguinte. Isso aí foi uma série seguinte em que eu passei também a pegar personagens de rua e pintar. Isso é tudo têmpera sobre tela, né? Então tem esse personagem chamado Pozudo, que na realidade é um autorretrato. E tem esse outro aí chamado Vênus e o Ovo, que era baseado em cenas de rua. Era baseado em cenas de rua. E esses trabalhos também foram expostos numa exposição em Goiânia, na Galeria Marina Potrick, desta série, não esses trabalhos, os trabalhos dessa série. Foram expostos na Galeria Marina Potrick. E aí você vê que sempre eu passei a fazer uma pintura como se ela fosse uma pintura de rua, como se ela fosse uma pintura de placa, como se ela fosse uma pintura de tabuleta. Porque isso é que me inspira, a tinta é que me inspira. A colocação da tinta na superfície, ela faz com que a imaginação reviva uma série de coisas que não são só a experiência equivale, porque você não consegue dizer. O fato de você passar o dia inteiro colocando tinta, escolhendo cor e colocando tinta na superfície, é impossível você narrar essas vivências. Por isso é pintura. Porque só a tinta ela pode dizer isso, né? Então, toda a força do trabalho está na escolha da tinta e na posição que ela é colocada. Pode passar outro? Aqui já tem uma mudança. Depois dessa fase, a partir de 1990, aí eu tive um retrocesso aí. Eu parei de pintar. Parei de pintar e fiquei 10 anos sem pintar. Eu exerci atividade paralela, fui fazer cenografia, trabalhei na TV Manchete, trabalhei aqui em umas produtoras de vídeo, trabalhava com pintura lá. Porque naquele tempo os cenários eram pintados ainda. E foi uma grande experiência, né, de trabalhar com grandes espaços e trabalhar muito, porque você faz, acabou, apaga, faz outro, acabou, apaga. Então você não se apega àquilo, né? E aí eu voltei para Sorocaba. Desde que eu saí de Sorocaba, eu sempre tive a ideia de fazer alguma coisa que ficasse para a cidade, fazer alguma coisa que valorizasse a cidade, que tivesse um apelo maior, fazer alguma coisa que restasse, que ficasse, e que tivesse relação com a cidade. Até que eu tive uma ideia, que foi mais um desafio, de pintar a história de Sorocaba. 20 painéis, 2,5 metros por 1,90 m cada um, em que cada um dos painéis é pintado um momento decisivo da história da cidade. Cada momento desse levava mais ou menos 20 anos, exceto o tropeirismo, que foi 150 anos, mas cada momento desse era cerca de 20, 30 anos. E para inserir isso aí no contexto de arte, eu resolvi fazer uma releitura
do estilo de arte da época em que do acontecimento histórico. Esse é o primeiro quadro, de 1532 a 1580, em que se tem as primeiras notícias da região. E o nome desse quadro é Certeza Sem Saber. E eu coloquei os títulos também que não fossem títulos descritivos, porque uma outra coisa que eu acho é que o título é mais uma cor que você põe no quadro, o título é mais uma tinta que você põe, uma tinta que você não encontra em loja nenhuma, uma tinta que não é fabricada e é uma tinta que só é feita uma vez, que é o próprio título do quadro. Então, esse quadro chama-se Certeza Sem Saber. É o momento em que, nesse momento, chega Martim Afonso, ele encontra o bacharel de Cananéia, que fala que se arrumasse 80, se arrumasse um exército, eles iam conseguir, dentro de 6 meses, trazer 400 índios, carregaram com tanto ouro quanto pudesse carregar, porque tinha um morro que esconde o sol, que é o Araçoiaba, e que esse morro deveria ser todo de ouro. Martim Afonso manda essa expedição e nunca mais volta, desaparece, comandado por Pero Lobo, e desaparece. Depois tem vários personagens, de cada personagem é um momento. Em 1553, Dom Felipe de Guilherme escreve uma carta para o rei Dom João III, dizendo que tem um morro que esconde o sol, que deve ser todo de ouro. Em 1554 é fundado São Paulo. Então, todos esses eventos, eles foram colocados nessa tela. E a ideia compositiva, a estrutura compositiva, ela foi mais cinematográfica do que pictórica. Eu tinha pensado já, se o cinema pode ser um cinema contemporâneo, fazer filme da Idade Média, fazer filme de todas as épocas, a pintura também pode. Então, eu posso fazer uma pintura histórica. E foi aí que me levou a fazer esta série aí. E esse primeiro quadro é uma história de cobiça e morte, né? Aqui tem um segundo quadro. Esse quadro é o Casamento da Marquesa de Santos com Rafael Tobias de Aguiar. Nesse quadro eu uso um recurso, como se fosse um recurso de fotografia, um recurso de cinema, chamado plano americano, que corta a figura na altura do joelho. E tem essas sobreposições, são todas cenas que acontecem naquele momento histórico de 1840 a 1850. E são passagens que se sobrepõem, são imagens que vão se sobrepondo, que são referências a vários tempos e a várias histórias que vão se interrelacionando, vão se intercalando, né? Ô Pedro, só te interrompendo um pouquinho, eu tomei a liberdade de colocar essa imagem, que para mim eu tenho muito carinho por essa imagem que está aí do lado, porque essa fotografia foi tirada na sua casa ateliê, em 2014, uma visita do Fábio Magalhães, e nós discutimos desde 2014 criar essa exposição com os painéis que nunca haviam sido expostos de maneira conjunta, e a gente queria muito que fosse no Museu de Arte Contemporânea. E foi uma visita muito linda no ateliê, o Fábio pôde ver todos os painéis, né, espalhados lá pela sua casa, e queria passar para o pessoal que foi para o museu expor esse trabalho que o Pedro fez, porque eu considero um ato heróico esse trabalho, porque ele fez um curto período de tempo e é um trabalho assim de uma capacidade intelectual, você trabalhar tantos assuntos diferentes nessas telas, e tem esse trabalho físico também, né? Absolutamente exaustivo trabalhar tanto assim. E foi uma das exposições do Max que mais deu repercussão de público. Eu queria passar alguns números aqui para as pessoas e alguns dados, na verdade, que são muito curiosos, porque a gente usa, inclusive, essa exposição quando vai apresentar para algum patrocinador, uma grande empresa, do potencial dos artistas do interior e de como a gente pode trabalhar assuntos locais de forma, inclusive, internacional. Então, nessa exposição, obviamente que essas pessoas que eu vou citar desses países não vieram exclusivamente para a exposição,
mas estando em Sorocaba, procuraram um museu, visitaram uma exposição e deixaram comentários no nosso livro de visita. A gente recebeu pessoas da Espanha, da Irlanda, da China, do Japão, do Uruguai, da Itália, da Alemanha e da Argentina. De estados diversos que estavam em Sorocaba e foram visitar Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul. E nós recebemos inúmeras cidades da região, 19 no total, que vieram a Sorocaba, pessoas que relataram que vieram exclusivamente para ver essa exposição. Então, Araçoiaba da Serra, Araçariguama, Boituva, Capela do Alto, Serquilho, Ibiúna, Iperó, Itu, Itapetininga, Mairinque, Porto Feliz, Pilar do Sul, Piedade, São Miguel Arcanjo, São Roque, Salto, Salto de Pirapora, São Paulo e Votorantim. Para quem mora numa grande cidade ou em outro país, isso pode parecer uma coisa normal, mas nós estamos no interior, trabalhando assim uma grande novidade que é trabalhar prioritariamente com artes visuais. Então, você movimentar as pessoas exclusivamente para esse assunto, para uma cidade do interior, não é uma coisa fácil de se fazer, né? Quem tenta fazer isso sabe do que eu estou falando. Então, o Pedro, além de toda a contribuição que ele dá para a história da arte de Sorocaba, como um professor, porque ele abre o ateliê dele para jovens artistas, e eu sei o quanto ele tem disponibilidade para conversar, passar conhecimento, fazer comentário crítico, ainda contribuiu para a formação do museu com essa exposição, e essas obras todas hoje estão sob a guarda do Museu de Arte Contemporânea, embora elas sejam do município, nós estamos guardando e conservando para o município essas obras. Então, para nós que trabalhamos no museu, é uma grande honra, Pedro, ficar com a guarda dessas obras, porque nós queremos continuar trabalhando, divulgando esse trabalho e a possibilidade imensa de trabalhos educativos através dessas obras que a gente cria, não só de Sorocaba, mas da região e de muitas passagens históricas do Brasil que você colocou nesse painel. Então, desculpa te interromper, mas eu não podia deixar... Posso aproveitar o momento e fazer uma pergunta? Pode, Laura, claro. É porque em todo momento o Pedro fala sobre a tinta e a questão do assunto dele ser a tinta. E nessa série, quando entra a forma, entra também um assunto que seria intelectual, histórico, para desenvolver. Você acha que quando a gente trabalha a forma, né, no caso das figuras humanas, invariavelmente você vai ter que trabalhar com essas questões históricas e fazer um desenvolvimento de um discurso, né? Como é que você vê isso? Não, eu acho que questão histórica e discurso aquele talvez um ponto que você parta, mas mesmo nessa questão da história de Sorocaba, o desafio era o seguinte, era saber qual era a cor do momento, qual era a tinta do momento, qual a referência, qual a evocação que eu tinha para escolher determinadas imagens, qual era a coisa mais significativa. Tinha muita coisa que a entrada para o trabalho, a base para o trabalho, era um capa de caderno de 50 anos atrás, descorada, sabe? Aquela coisa descorada, aquela coisa que o tempo marcou, que o sol queimou. Eu olhava. Ô Pedro, vamos esperar um pouquinho. Voltou, Pedro? Travou você novamente. Voltou? Voltou. Voltou? Então, cada momento desse momento histórico, a preocupação minha era descobrir qual era a cor do momento, qual era a cor da cena, qual era a cor daquele significado. Nesse quadro aqui, você percebe, é de 68, 77, foram os anos de chumbo nosso, né? E Sorocaba participou ativamente disso, né? Porque
Sorocaba é uma cidade de esquerda, e tem até o Alexandre Vanucci, que foi o nosso mártir aí, que foi morto pela ditadura. E acontecem, se tem uma sobreposição de eventos aí, de coisas acontecendo que determinou essa modernidade da cidade, né? Nesses anos 60, teve uma transfiguração à cidade, né? Passou a ter esse formato que nós vemos hoje. Que não vemos hoje, não, mas que nós crescemos, né? E o nome do quadro aí, Seguindo a Canção, lembrando da... Travou novamente o Pedro. Vamos esperar um pouquinho, pessoal. Voltou, Pedro. Tinha travado. Voltou. Então eu sei que essa série aí foi uma série que para mim foi um desafio, né? Para mim foi o que eu falo, eu passei fui fazer o teste, fui fazer o exame na Escola Imperial de Belas Artes para ver se eu conseguia fazer isso. Entendeu? Eu me sentia como se isso fosse um exame de conclusão de curso. Passando o próximo. Posso fazer só mais um comentário com relação a essa exposição que eu me lembrei? Pode. É que a gente teve muitas ações educativas para essa exposição. O Pedro fez treinamento com um grupo de mais de 70 pessoas que se interessaram em trabalhar de mediadores culturais no museu, e foi uma coisa super interessante também, porque teve um interesse, uma curiosidade muito grande das pessoas em interagir com o artista e trabalhar nessa exposição. Eu vi até a Silvana Sarti, que está aqui no grupo, que trabalhou lá no Educativo, fez um trabalho excelente lá nesse período. E nós tivemos, junto com essa exposição, um documentário maravilhoso, né? O Biwas Bin Ibsorok, do Chores Rodrigues, que também a gente fez várias sessões e passou em outros espaços, na Fundec, a gente levou para vários outros lugares da cidade, e foi uma coisa muito bonita. Então, além de tudo isso, a gente teve uma ativação, digamos assim, da exposição, com várias outras ações que foi super interessante, movimentou bastante a cidade, né? Então, agora o próximo. O próximo é o momento atual. Isso é o que eu estou produzindo agora. Uma vez eu fui ao museu, antes da exposição do Ibsorok, acho que foi Natal de 2014. Natal de 2014. Teve uma feira. E lá teve uma performance de skate. E eu vi umas peças colocadas lá, que eu achei que aquilo era uma instalação. Eram peças do Dimas, que ele tinha feito para os skatistas passarem por cima. E aquilo mexeu, sabe? Eu falei, tá, isso aqui é uma exposição independente do skatista ou não. Eu queria fazer alguma coisa com isso, queria fazer alguma coisa que contracenasse com isso e que poderia juntar com isso e dar uma exposição, né? E aí falei com a Cristina, falei com o Dimas e parei e pensei, mas falei, o que eu vou fazer? Como é de que ponto que eu vou partir? Primeiro, o processo, o que levou, o elemento que gerou a ideia da forma, foi a maneira do Dimas trabalhar a madeira, que eram uns talhos, uma lapidação da madeira. E eu tinha os desenhos que eu tinha feito do Parque da Água Vermelha. Eu peguei esses desenhos e falei, eu vou juntar uma coisa com outra. Os desenhos do Parque da Água Vermelha, junto com o trabalho do Dimas, que tem ateliê na Terra Vermelha. E aí eu comecei a trabalhar esses desenhos, fui fazendo, refazendo, de tal forma que tem 600, quase 700 estudos disso. Dos quais estudos pintados. E a partir daí eu comecei a
a desenvolver esse trabalho que eu pretendo expor junto com as peças do Dimas. Esse é um dos trabalhos que já está quase pronto. Chama-se Aldeia. São grandes, Pedro? Esses trabalhos têm 1,50 m por 1,50 m. Tá, grande. 1,50 m por 1,20 m, 1,50 m por mais ou menos. O básico é, para ser mais preciso, 1,44 m. Esse Montanha de Cristal, quer dizer, eu fico olhando para isso e fico imaginando as peças do Dimas na frente disso, entendeu? Aquele estoco de madeira dele contracenando com isso. Então, acho que isso vai causar um impacto, vai ter uma resposta. E a ideia disso não é de representar a paisagem da Água Vermelha, mas sim de se criar um objeto, como se fosse um objeto encontrado lá, entendeu? Esse é o último, o Castelo dos Mano. Você percebe que a estrutura compositiva disso é baseado nesse amontoado de coisas, como se fosse um depósito, amontoado de tralha. Você desse amontoado, dessa confusão, todo esse amontoado de tralhas, você vai depurando a forma até encontrar uma forma que seja interessante, até encontrar a forma que diga alguma coisa para você. Então, no geral, é isso. Pedro, posso aproveitar essa deixa para fazer uma pergunta? Pode. Bom, uma pergunta que é um pouco como se fosse uma gag, né? Porque faz parte das nossas conversas. Quando você fala é um depósito, eu também entendo que a tela suporte onde você pinta é também um depósito de um processo gerador de forma, e que, de alguma forma, é muito interessante também entender, tem um sentido político também no teu trabalho, que é quando eu presto muita atenção numa tela tua, essa tela ela se recusa a se transformar num monumento, e é justamente essa a monumentalidade do trabalho, porque ele sempre continua respirando e ele sempre traz a possibilidade de... O que eu quero dizer é que eu vejo o teu trabalho muito vivo, e essa vida essa respiração do quadro, de alguma forma, para mim, isso está relacionado a um processo gerador de forma que extravasa a própria pintura. Claro que não é por acaso que você trabalha com a pintura, mas, de alguma forma, o processo da tua pintura, ele, de alguma forma, poderia se espalhar por qualquer outro medium, por outra linguagem também. Isso se desdobra. Mas a pintura é o lugar onde você deposita esse processo. Na verdade, eu queria ouvir um pouco você falar da importância que é o processo gerador da forma. Você gosta dessa conversa de processo de geração de forma, né? Eu gosto. Das nossas conversas, das nossas cervejas aí, dos nossos encontros. Mas você falou muito bem, lembrou muito bem. De fato, para mim, a tela é um depósito de coisas que eu vou depositando situações, depositando lembranças, depositando depositando tudo isso, mas esse é um depósito de marcas de tinta.
E uma coisa que também eu penso quando estou pintando é como incorporar o tempo nisso, como criar uma temporalidade na pintura. Essa temporalidade é determinada é claro que a pintura, nenhum formato vai sair voando aí, mas ele é determinado pelo ritmo criado pelas posições das figuras, pela situação de cor. Eu sempre procuro trabalhar com cores meio tortas, com cores que não combinam e achar um jeito de amarrar isso de tal forma que encontre um ponto que equilibra tudo isso, mas acaba criando um equilíbrio meio instável, um equilíbrio precário disso. E esse equilíbrio precário é que dá a ideia do tempo e do movimento, dessa possibilidade toda de extrapolar. Na realidade, isso poderia, de fato, ser usado em outras mídias, em outras situações, mas eu ainda insisto em continuar colocando tinta na tela. O que eu quero dizer também é que, por exemplo, num encontro como esse, todo mundo se vendo pela tela, mediado pelo computador, você falando do seu trabalho, eu sei que você está pintando enquanto você está falando com a gente nesse momento. É isso? Na medida em que eu vou pensando para falar, na medida em que eu vou tendo que explicar, tendo que desenvolver isso aí, acaba sendo um processo pictórico também, não de esfregar tinta na tela, mas de pintar com a lembrança, pintar com a ideia, né? Travou de novo, Pedro? Não. Então, agora estou aberto para perguntas, para discussões, para... Ô Pedro, eu sempre, quando eu vejo, inclusive agora estou vendo essa cena bonita aí da sua casa, ateliê, eu sempre imagino a sua casa como um espaço educativo. Você, além de tudo, como eu falei anteriormente, tem essa disponibilidade para atender novos artistas, jovens artistas, emprestar livro, acompanhar o trabalho. Isso é uma coisa muito rara hoje em dia, né? Porque o tempo é uma das coisas mais valiosas que nós temos. E você é muito disponível para isso. Eu conheço você há uns 26 anos, 25, 26 anos. Sempre foi assim, Pedro, ou você tem se dedicado mais nas últimas décadas? Não, sempre fui assim, eu acho. Eu acho que a minha vocação para o seminário se transformou nisso. É curioso, né? E é um ambiente importante da cidade, né? Porque todo mundo Faço uma... Oi? As pessoas querem ir para o seu ateliê, conversar, né? O Cássio... A gente vem aqui, eu faço uma pastoral pictórica. O Cássio tive a oportunidade de conhecer, uma grande figura da área de teatro que está na Alemanha. Eu tive a oportunidade de conhecer na sua casa. Eu jamais conheceria o Cássio, né? E o Cássio, estando no Brasil, passa na sua casa. Então, é um polo de atração das artes aqui na cidade. A sua casa poderia ser um adendo do Museu de Arte Contemporânea e o Ateliê do Pedro. Um pijamax aqui na frente. Pronto. Tá. Ficaremos orgulhosos. Pedro, eu quero perguntar mais também. Não? Você sabe que eu não me contento aqui, né? Ficar calada. Você falou que em vários momentos você parou de pintar, né? E a pintura é ela é ingrata. Se você a abandona, ela te abandona também, né? Não é verdade? É bem verdade. E como é que você, assim, esse retorno sempre, né? Porque você fala dessa questão meio que de celibato, sei lá, não sei se é celibato, mas religiosa em relação à pintura, né? E
E ela te busca, é isso, ela vai te chamar, é um chamado sempre que você não consegue abandoná-la e sempre faz as pazes e brinda as pessoas com esses belos trabalhos e essa dialética toda assim firme e composta, né? No seu pensamento da pintura como o seu motivo sempre. Na realidade, a pintura passa a ser razão de viver, né? De viver no seguinte sentido: a vida é constante transformação. A vida é constante transformação, em todos os sentidos, tudo, 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 tudo. Toda a matéria está em constante ebulição. E, para mim, a minha participação nesse mundo de constante ebulição, de constante transformação, é esfregando tinta na tela. É dessa forma que eu transformo, que eu uso a minha, sei lá, energia, o meu impulso, o meu viver, exercendo a pintura. Agora, existem momentos, e depois esses momentos de paragem aí, são momentos de crise, né? E que você já não consegue mais, talvez seja um momento em que você não consegue. Essa vez que eu parei de pintar, de 90, eu fiquei pintando 6 meses, fiquei pintando durante 6 meses, 12 horas por dia, e começava de manhã com uma esperança, chegava ao meio-dia, eu já estava meio assim, quando chegava às 5 horas da tarde, eu estava jogando o quadro fora. Entendeu? E aí não tinha o que fazer, daí o que me salvava que ia no boteco da esquina e ficava lá. Quando chegava lá pelas 10 horas da noite, eu estava esperançoso. No dia seguinte, falando, não, o dia seguinte vai resolver. Entendeu? E aí acontecia a mesma coisa. Eu levantava às 6h30 da manhã, começava a pintar, meio-dia já estava assim, mas não é bem isso, não sei o quê. Bom, você sabe disso, quando um quadro não começa a não dar certo, você sabe a frustração que é. Eu passei 6 meses desse jeito. Depois eu descobri que tem um ex-aluno meu que catou todos os quadros que eu joguei fora. Ele tinha uma coleção, porque ele morava lá perto, ele passava em frente de casa e falou, eu tenho uns quadros que você jogava no lixo lá. Para mim foi bom. Achei poético isso. Isso é meio cinematográfico, né, Cássio? Pedro, tem várias Com mensagens. certeza. Eu estava lembrando também de um tempo intenso em São Paulo, quando você morava ali na General Jardim, né? Junto com o Toshi, e lembrando dos teus cadernos, os desenhos que você ia anotando. A gente sentava ali na esquina e tinha aquele registro, mas que era muito interessante, porque tinha um desenho que vinha para o papel, mas tinha um outro desenho que era elaborado antes do papel, só na forma de olhar para o que estava acontecendo em volta. Depois a transformação disso na pintura. Foi um grande privilégio aquele tempo. E claro, todas as conversas também, incluindo o Toshi, nisso, que eu acho que foi um grande parceiro. Talvez tenha sido uma das pessoas que você mais dialogou pintando junto, e que tinha também uma abordagem muito especial também. O Toshi também, né? Um trabalho diferente do seu, mas vocês tinham uma conexão. Uma afinidade grande. Uma afinidade. Esse tempo foi muito legal para entender esse processo de geração de forma. O processo de geração de forma. Obrigado. Pedro, tem várias mensagens aqui que eu queria passar para você, que você não vai conseguir ler. A Camila Rosa falou, boa noite, parabéns pelo belíssimo trabalho. Olegário Souza falou, parabéns, Pedro, orgulho de Sorocaba. A Luísa Nardi, que está aí de longe também, né, Luísa? Beijo para você, querida. Linda poética, posso contemplar e meditar na frente deste trabalho por horas.
O Simões está aqui mandando parabéns. A Luísa falou de novo: estou feliz por participar dessa conversa. Obrigada, Pedro, e a todos presentes. O Marco Túlio também tem a mesma ironia na fala que você tem, Pedro. Diz que a casa do Pedro misturada com cachaça é uma performance participativa. E o Preto disse que poderíamos dizer que o ateliê do Pedro seria um confessionário artístico. Muito bom. Bom, né? Teus amigos te conhecem bem, né, Pedro? Bom, conviver comigo. Agradeço essa possibilidade aí que se deu de passar isso tudo, né? De poder compartilhar essas coisas e, enfim, contar essas histórias. São muitas histórias, né, Pedro? Ah, bom. Muita idade, muita história, né? É um dos nossos. Eu falo, a sua casa é um polo criativo e você é uma pessoa com capacidade de fazer muitas conexões com produtores de diversas áreas aqui da cidade. Isso para nós é super importante. Eu espero que você continue com esse pique aí por muitas décadas, porque Sorocaba precisa de pessoas assim, porque é muito difícil no Brasil o artista dar prosseguimento na carreira por tantas décadas. No interior, a gente pode multiplicar isso por 10. E você, às vezes, é meio irônico com a sua carreira, mas você construiu ao longo da vida algo que é memorável, que é louvável. Então, eu sou muito agradecida, porque eu já aprendi muito com você. Agradeço muito sua participação e por ser um fundador do Museu de Arte Contemporânea. Está sempre presente no nosso dia a dia. Espero que você continue sempre assim, Pedro. Muito obrigada mesmo, de verdade. Imagine, eu que tenho que agradecer, agradeço a todos. Não sei se tem gente que quer falar mais, eu estou falando assim, dá a impressão que está encerrando, está fechando o barraco, mas não é isso. Pode perguntar, gente, pode perguntas aqui. A Liliana quer falar. É muito bom ouvir o Pedro, né? Ele fala assim com uma facilidade, né? Conta a história e a gente fica envolvido por tudo isso que ele vai comentando, né? Pela vida dele. É uma vida e tanto, né, Pedro? Uma base na pintura, na sua profissão, sempre assim, desse jeito bem descontraído, você fala de uma maneira envolvente, falando sobre a pintura, né? Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada sempre aí. Imagine, eu que agradeço. Mais alguém quer falar? Se a mulher abrir o microfone, fique à vontade. Pode ser. Boa noite a todos. Eu queria, até escrevi aí, eu queria concordar 100% com você, Cris, quando você falou que o Pedro, entre as pessoas que você convive, conhece... Tá todo mundo escutando? Não sei se está. Sim, a gente está ouvindo bem. Pode falar. O fato do Pedro ser profundo conhecedor de arte, da história da música, da história da arquitetura. E ele transmite isso, às vezes, em duas cores, né? Eu acho muito interessante a musicalidade, por exemplo, que ele põe numa tela que é branca, preta e cinza. Por exemplo, ele tem uma série toda branca, preta e cinza. E existe uma musicalidade na sequência daquela série que só um profundo conhecedor de história da arte conseguiria colocar, né? Então, eu gostaria de concordar com você nesse 100%. E até perguntar para o Pedro, apesar que é uma coisa assim, você se vê esse profundo conhecedor da história da arte, que você passa muita coisa para a gente, ou para você é uma coisa normal? Em tudo que você vai fazer, quando você vai fazer uma série branco e preto, passa na sua cabeça todas essas notas musicais que estão ali representadas, assim, em termos de graduação de cores e tudo mais? Passa, isso passa, sim, passa. Não que eu me sinta um grande conhecedor de história da arte, porque isso aí você vai aprendendo, como eu não estudei arte para ser professor, nem não tenho uma carreira, como é que fala? Não tenho uma carreira universitária. Então, isso é uma coisa normal, assim.
fui lendo, lendo aqui, lendo ali. Naquele tempo eu tinha boa memória, já não tenho mais, mas eu fui guardando e eu sempre faço muita relação de uma coisa com outra. Eu sempre imagino o seguinte, se o para lembrar um que você gosta, se Ford nascesse em Sorocaba, o que ele ia fazer? Se o Anselm Kiefer nascesse em Sorocaba, ele ia fazer o quê? Eu sempre imagino isso, entendeu? Se Beethoven nascesse em Sorocaba, o que ele ia compor? Sempre fico fazendo essas ligações, Eu acho que isso, na minha opinião, você entender alguma coisa quando você consegue fazer ligação com outra coisa e quando você consegue fazer piada. Sim. Consegue transformar aquilo em ironia. Aí você, de fato, vivenciou, entendeu aquilo. Você entrou naquilo, você sabe aquilo, não porque você quer saber, não porque isso é um título, não porque isso aí você vai se exibir, mas porque faz parte da sua vida. E que é muito difícil também colocar toda essa ironia, às vezes, em poucas cores, né? Bom, isso é uma questão de estilo, né? Isso aí é herança da minha mãe. É O Pedro é herança. sinônimo de ironia. É o sobrenome do meio dele. É verdade mesmo. E essa ironia ele consegue colocar em telas abstratas, que é mais... Porque numa tela... na própria história de Sorocaba, você percebe algumas ironias ali e tal, mas conseguir colocar essas ironias, muitas vezes, nesses últimos trabalhos, por exemplo, que tem a pista de skate. Eu lembro de um desenho do Pedro, das corridas de kart em Sorocaba nos anos 80, e com poucos traços ele colocava a ironia que aquilo representava, né? Você conseguir com 3, 4 traços no grafite passar aquilo e passar o momento e você se reconhecer olhando aquilo, né? É muito difícil, né? E ele consegue fazer isso com uma facilidade que faz a gente ficar até pensando, né? Como que pode, segundos de lembrança, ele desenhar algo e está tudo contido ali, né? É que eu estava lá, os mulheres falaram isso porque eu estava lá no momento e eu desenhei os carrinhos correndo lá. E um dos corredores era o Samuné. Ele é menino, não é isso? Adolescente. Ele era adolescente e eu estava lá, velho, já estava lá desenhando, porque eu levava um caderninho, desenhava tudo que aparecia na frente. Então eu vi aquilo lá, desenhei. Ele falou, eu falei, pô, mas temos desenho de corrida de kart aqui. Ele falou, pô, eu estava aí, não sei o quê. Então, e muitos anos depois a gente vê essa ironia em pequenos traços, né? Isso que o que me chamou a atenção foi justamente você captar uma essência que tinha ali que só quem viveu aquilo podia sentir. E você conseguiu transmitir isso numa folha de papel. O Pedro, Oi. o professor Felipe está aqui perguntando para você. Qual a importância da vida para a pintura? Qual a importância da pintura na vida? Bom, para mim, pintar é viver e viver é pintar. E aí, Felipe, responde a sua pergunta, Felipe. Ô, Pedrão. Oi, você tá bom? Tô. Graças à crise eu te conheci. Graças a crise. Foi. E eu nunca tive a verdadeira sensação de pintura, nem nos lugares que eu visitei, que eu tive quando eu vi a sua exposição. Então chegou o momento de eu lhe dizer isso. A verdadeira pintura imaterial que você atingiu, que é a suprema, é quando você ultrapassa a tela, a cor, ultrapassa tudo. Chega na temporalidade. Isso é uma coisa que eu busco. Isso é uma coisa que eu busco. Você não vê, mas que a pintura revela. Eu pinto para mostrar o que não está pintado. Exato.
Foi isso. Você pintou o que não está pintado. Foi quando eu... A gente só sente isso, é atemporal, é além da matéria, porque toca no nosso espírito. E você conquistou isso, você conseguiu isso. É algo admirável. Eu nunca vi isso em ninguém, né? Obviamente em grandes mestres que as obras estão lá. Eles estão vivos através das obras, mas eu tive a felicidade que foi a primeira vez que eu vi isso e conheci o pintor. Foi na sua série sobre Sorocaba. E você ganhou um fã, o número 1 ali. Então, agradeço ao museu e agradeço a você. Obrigado. Você é meu amigo, né? É. Mas sabe de uma coisa que eu fico em dúvida aí, e que eu não sei se eu gosto mais de pintura ou de música, viu? Talvez por isso eu gosto na pintura, e principalmente, uma coisa que mais me chama a atenção na música é descobrir a espacialidade da música. Ou seja, são elementos que não fazem parte da dimensão da expressão, né? É. Porque a música, a pintura é a arte do espaço. Mas você vai encontrar uma temporalidade no espaço da pintura e vai encontrar uma espacialidade na música, né? Principalmente na música clássica, porque a disposição dos instrumentos na orquestra, a orquestração vai determinar uma movimentação do som, né? Pedro, tem mais algumas mensagens aqui. A Luísa bem que podia ter mostrado o rostinho para nós, né? De lá da Bélgica para Sorocaba. Mas ela mandou uma outra mensagem para você. É para poucos a capacidade de transformação, com ousadia, ironia e conhecimento. O uso da ironia tem identidade e sentimento. Fala não só de história da arte ou história geral, mas fala da história por sua perspectiva e de forma maravilhosa e reveladora. E o Paulo Otávio, um amigo querido de São Paulo. O Paulo é escultor, um artista super bacana, também muito presente no museu. Falou que gostou muito e não conhecia. Fiquei com vontade de ver essas obras de perto quando pudermos visitar exposições novamente. Nós já podemos, viu, Paulo? Em grupos pequenos a gente pode visitar o ateliê do Pedro, se você quiser. Fala para ele aparecer aqui e tomar cerveja. Isso aí. Muito bom, pessoal. Mais alguém tem pergunta para o Pedro? Nós estamos terminando já nos últimos minutinhos do nosso encontro. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou comentário, fique à vontade. Oi, Cris. Oi, Pedro. Ô, Marco. Ô, Marco. Tá bom? Falar do Pedro é sempre gratificante, né? A gente se conhece há muito tempo e tivemos muita oportunidade de bater papo e eu tive a oportunidade fantástica também de ter participado de todo o projeto, né, das telas grandes aqui de Sorocaba. Mas fora isso, Pedro, a gente fez, quando eu conheci o Pedro, a gente fez o primeiro trabalho, eu na agência, o Pedro já como pintor, quando nós fizemos os cartões de Natal do Esplanada Shopping, lembra, Pedro? Lembro. E eu não entendia nada da obra do Pedro, porque ele falava assim, mas tem que colocar no scanner. Eu falava, mas que cacete esse cara quer que eu coloque a obra no scanner para fazer? Fui, coloquei e realmente a hora que eu vi a obra, eu falei, esse cara sabe o que faz. Né? Só de entender realmente de luz e sombra é um negócio que foi fantástico. Mas uma coisa bastante importante, Pedro, que né, tenho várias obras suas, né, desse tempo, e boa parte de algumas que a gente utilizou, né, dentro da agência, elas saíram de um bate-papo. Eu acho que é incrível, porque você tem todo esse formato de criação que você tem, né, que você exemplificou de todo o seu tempo de trabalho, mas como né, como a conversa se torna uma obra. Né, porque né, eu tenho os dois, o Ogum e o São Jorge, que você fez para mim, e que foi uma conversa. Apesar de ter uma figura, né, principal para aquilo ali, ela saiu muito daquilo, do imaginário, daquele bate-papo. Eu queria entender um pouquinho melhor como que funciona, né, esse tipo de trabalho, né, que
sai da conversa, e não de um processo criativo tão grande? Eu acho que no momento da conversa você acaba tendo um insight e esse insight ele começa a remexer o seu processo, como diz o Cássio, o processo de geração de forma, entendeu? E você fica com você cria aquele vazio que precisa ser preenchido, entendeu? Em cima daquilo que foi falado e tal. Então, a partir daí, é que num dado momento dá um estalo, você fala, consegui um ponto de partida para materializar isso aí, né? O mais importante do ponto de partida é que você consegue chegar na chegada, né? Isso que é bom, né? Finaliza. Mas é fantástico. Só corroborando com todo mundo, é fantástico, realmente. Tê-lo é um prazer, tê-lo como amigo. Obrigado. Olha, Pedro, aqui vários comentários elogiosos, todo mundo mandando beijo. O Rubião falou que também quer estar no grupinho que vai visitar ateliê. A gente pode organizar grupos pequenos de visitas ao ateliê do Pedro e vai ser um prazer. A gente está encerrando, então deixo aqui meu carinho, minha admiração por você, Pedro. Agradeço muito seu tempo, não só esse que você dedicou hoje aqui, mas todo o que você dedica ao museu, sempre atento, sempre colaborando. Você é uma joia preciosa, um patrimônio da cidade. Obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigado. E todos que estão aqui, obrigada pela presença. Na semana que vem continuamos com os nossos encontros dos talentos sorocabanos. Liliana vai ser a última dessa quinzena. A gente vai convidar outros artistas também, mas a semana que vem a gente tem, então, Sérgio Roberg na segunda-feira, Camila Fontinelli na quarta e Liliana Alves na sexta-feira. Eu espero contar com a presença de vocês, se possível. Um beijo, então. Quero agradecer a todos também que estiveram aqui, colaboraram, que vieram me assistir, que vieram trocar ideia. Agradeço todos os elogios. Quero fazer um agradecimento à Jéssica também, que veio projetando os trabalhos aí, que foi um trabalho dela, né? Ela sempre também esteve presente, continua presente. Sempre. A Jéssica é a nossa escudeira. E agradecer você, Cristina, que é o ponto central da história. Se não fosse você, não tinha acontecido nada disso. Então... Já tinha acontecido, eu só estou mostrando tudo que já aconteceu. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo para todos. Beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada mais uma vez. Rose, querida. Beijo. Obrigada a todos. Beijo, Rose. Beijo. Tchau, pessoal.